Olá, Encontro com a Bíblia. Convido você para ler comigo o Evangelho de João. Estamos no capítulo 4 e essa é uma das passagens que mais me impressionam. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água." Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: "Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva." E a mulher lhe disse: "Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." E a mulher lhe disse: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la." Então Jesus lhe disse: "Vai, chama teu marido e volta para cá." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus afirmou: "Foste sincera, dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade." E a mulher disse: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Então Jesus lhe disse: "Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade." E a mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." E Jesus lhe disse: "Sou eu, o que está falando contigo." Então os seus discípulos chegaram e se admiraram de estar ele falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: "O que queres?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: "Rabi, come." Ele, porém, respondeu: "Tenho uma comida para comer que não conheceis." Então os discípulos diziam uns aos outros: "Acaso alguém lhe trouxe o que comer?" Disse-lhes Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e completar a sua obra. Não dizeis vós faltarem 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados os 2 dias, ele partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem à hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia.